Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à PLMJ, ao nosso novo escritório no Porto. É um gosto receber-vos em nossa casa e logo numa ocasião tão relevante para o país, o Orçamento de Estado 2022, o primeiro pós-pandemia. Depois de quase 2 anos em que a prioridade do mundo foi a saúde, é tempo de olharmos para a economia. Do lado da PLMJ, procuramos estar à altura do desafio de apoiar os nossos clientes, as empresas, que sabemos serem o pilar estratégico da recuperação do país. É sobretudo para elas que falamos hoje, com uma análise da primeira versão do orçamento. Agradeço por isso ao nosso painel de oradores terem aceito o nosso desafio e estarem aqui hoje. Ao Sr. Professor Fernando Alexandre, que nos traz a perspectiva macroeconómica e que nos falará dos riscos e folgas do orçamento. Ao meu querido amigo Nuno Botelho, empresário e presidente da Associação Comercial do Porto, que será aqui a voz das empresas. E à Serena Cabrita Neto, sócia coordenadora da área fiscal da PLMJ. O contributo de todos para esta discussão será com certeza de uma enorme riqueza. Agradeço igualmente a todos os que estão aqui fisicamente connosco no Porto Office Park, uma sala cheia, e a quem nos chega à distância através do Facebook do Expresso. Finalmente, agradeço ao Expresso ter-se junto a nós nesta conversa e ao Paulo Baldeia em particular, cujo podcast ninguém deve perder pela manhã. Obrigado a todos e desejo-vos uma boa conferência. Muito obrigado e eu agradeço a Filipe Avides Moreira. Houve aqui um falso arranque da minha parte, foi responsabilidade minha. Obviamente as palavras, a nota de abertura é de Filipe Avides Moreira. Estas primeiras palavras lançando uma sessão de trabalho que nos importa focar nas empresas, olhando para o Orçamento de Estado que foi ontem apresentado. A chave para o debate desta manhã será dada pelo próximo orador, doutorado em Economia pela Universidade de Londres, professor da Universidade do Minho, vice-presidente do Conselho Económico e Social, o professor Fernando Alexandre, vai-nos falar das principais alterações fiscais neste orçamento. Muito bom dia a todos, muito obrigado. É com muito gosto estou aqui, agradeço o convite da PLMJ para fazer esta sessão de abertura desta discussão muito importante sobre a relevância que este orçamento tem para as empresas, porque as empresas são de facto o motor da recuperação, vão ter que ser o motor da recuperação do país. E eu vou organizar esta apresentação em torno dos riscos orçamentais e depois os seus impactos económicos, financeiros e económicos, das folgas orçamentais que foram muito discutidas antes da apresentação do orçamento, dos riscos das folgas, porque se calhar vamos ver que ainda há folgas e não sabíamos que havia, não há folgas nos riscos, isso infelizmente não há, mas vou então falar vou abordar o orçamento dessa perspectiva. É impossível não começar por falar dos riscos políticos deste orçamento, porque aquilo que se esperava aconteceu. Os partidos políticos ontem manifestaram-se em relação à proposta que foi apresentada e, de facto, aquilo que ficámos a saber é que a folga que não foi usada para a definição desta proposta de orçamento e que resultou do facto do crescimento económico ser superior agora ao que estava previsto no Programa de Estabilidade, que foi revisto em alta, e a proposta do Governo manteve o objetivo de déficit de 3,2%, o que quer dizer que, com exigências adicionais que sabemos que vamos ter para a aprovação do orçamento, nós vamos ter certamente medidas que vão custar algumas centenas de milhões de euros, mas se calhar depois delas serem apresentadas vamos ficar a saber que afinal, medidas que têm riscos, mas se calhar vamos ficar a saber que afinal ainda havia folga adicional, porque isso tem sido o que tem acontecido sistematicamente. Nós temos uma apresentação da proposta de orçamento, temos um objetivo para o déficit, e depois há um conjunto de negociações e o objetivo para o déficit não se altera, o que quer dizer que há sempre uma folga. Agora, essa folga não vem sem riscos, porque aquilo que estamos a fazer de facto é adicionar despesa planeada ao orçamento. Ela provavelmente
é acomodável e existe porque, se calhar, na elaboração da proposta, antecipa-se que uma parte da despesa, uma parte significativa da despesa que está prevista não é executada, que é o que tem acontecido sistematicamente, e é essa folga que permite reduzir o risco de derrapagem do déficit orçamental. E por isso há aqui este primeiro risco político, porque de facto o déficit vai manter-se o objetivo de 3,2%, é o que está no programa de estabilidade, mas nós vamos ver por acordo ou por coligações negativas até à aprovação na especialidade, porque penso que é praticamente certo que haverá a aprovação na generalidade, e depois da aprovação na generalidade nós teremos certamente ou provavelmente algumas coligações negativas que adicionarão também compromissos por parte do Estado. E esta é uma primeira dimensão que é muito relevante. Porquê? Porque do meu ponto de vista, face àquilo que é a dinâmica macroeconómica que está prevista para 2022, em que, em Portugal sobretudo, porque o desempenho, embora a revisão seja em alta, o desempenho em 2021, no primeiro semestre, foi muito pior do que aquilo que era esperado, quer do ponto de vista da execução orçamental, quer do ponto de vista do desempenho macroeconómico. Em parte por isso, em 2022, o crescimento vai ser mais forte em 2022. E por isso há uma parte do consumo, ou do acréscimo de consumo que poderíamos ter tido em 2021, que de facto vai ocorrer em 2022, e por isso vamos ter um forte crescimento do consumo, vamos ter um forte crescimento do investimento, eu já voltarei ao investimento, vamos ter um forte crescimento das exportações, o que quer dizer que nós vamos ter um forte aumento da procura em 2022. E se nós pensarmos que no início de 2022, de acordo com aquilo que está escrito no relatório do orçamento, da proposta de orçamento, o PIB português vai alcançar os níveis que tinha em 2019, e sabemos que o emprego até já ultrapassou os níveis que tinha em 2019, se nós nos lembrarmos que em 2019 tivemos um excedente orçamental, fica mais difícil de perceber porque é que, face ao objetivo que estava no programa de estabilidade de 3,2%, com esta folga adicional por termos um desempenho económico melhor do que aquele que era previsto no programa de estabilidade, porque é que o déficit não vem, num contexto de grande crescimento da procura, volto a referir, porque é que temos uma proposta inicial em que o déficit já é 3,2%. Por isso, do meu ponto de vista, do ponto de vista da gestão dos riscos macroeconómicos, teria sido importante ter uma proposta em que o déficit orçamental era já em 2022 abaixo dos 3%. O que nos colocava fora do radar dos investidores, ou seja, nós, com todos os riscos adicionais que eu referi no início, para a aprovação do orçamento vamos ter mais pressão de despesa, por isso os 3,2% vão ser 3,2% com bastante pressão, penso eu, para os alcançar em 2022, o que quer dizer que em 2023, e por razões do comportamento da economia de que eu falarei agora, nós teremos muita pressão dentro da União Europeia para voltarmos a cumprir as regras do Tratado Orçamental. Isso é praticamente certo, e por isso, para um país que tem uma dívida que é das mais elevadas do mundo, nós ouvimos o Ministro das Finanças a dizer que com o período de pandemia a dívida aumentou quase 40 mil milhões de euros, o risco que isto tem para a economia portuguesa como um todo, não é só para o Estado, é demasiado elevado para não começarmos a pensar em reduzir a exposição a esse risco. Obviamente é difícil do ponto de vista político, como percebemos, teria sido politicamente difícil apresentar esse déficit, esse objetivo para o déficit abaixo dos 3%, porque vimos que os 3,2% não chegaram para satisfazer os habituais parceiros do Governo na aprovação do orçamento, não chegaram, e por isso vai ser preciso ir mais longe. Mas de qualquer maneira eu estou a fazer análise macroeconómica, e do ponto de vista da análise macroeconómica isso teria sido muito importante, ou seja, teria sido um seguro que o país teria feito, que era de facto mostrar que depois de um processo de correção muito significativo desde 2011, 2012 até 2019,
fomos afetados por uma pandemia que afetou a economia portuguesa de forma particularmente grave, dada a sua estrutura produtiva, é preciso dizer isso, acho que isso não é suficientemente enfatizado. O mau desempenho da economia portuguesa tem muito a ver com a nossa estrutura produtiva. Se nós olharmos para os países mais afetados, foi Portugal, a Espanha, a Itália, a Malta, ou seja, países onde o turismo tem um enorme peso, não é por acaso, não fizeram todas as mesmas asneiras, e por isso tem a ver, há uma assimetria que tem a ver com essa estrutura, e Portugal foi particularmente afetado, e por isso, digamos, não temos culpa, mas temos dívida e por isso temos que mostrar aos mercados que estamos determinados em retomar a trajetória de pagamento dessa dívida, porque o trabalho vai durar décadas. E teria sido importante fazer isso. Quais são os riscos macroeconómicos, então, de ter essa dívida tão elevada e não começarmos a dar um sinal aos mercados de que, de facto, estamos a fazer a correção dos desequilíbrios orçamentais de forma mais rápida? Nós temos na economia internacional um conjunto de alterações que estão a ser surpreendentes, ou estão a surpreender a maior parte dos economistas, em duas dimensões. Por um lado, a questão dos preços da energia. Os preços da energia, havia um excessivo, se calhar, otimismo em relação à capacidade de fazer a transição para um paradigma energético em que as renováveis têm um maior peso de uma forma mais suave. Estamos a ver que transições desta dimensão que mexem com, se calhar, aquilo que é o fundamento de todas as economias modernas, que é a energia, é muito difícil de alcançar. Por isso aquilo que nós temos é de facto um conjunto de constrangimentos de muitas, que tem variadas razões, do lado da procura e do lado da oferta, que levam a que os preços da energia estejam muito elevados e que provavelmente não venham a diminuir tão cedo. E essa dimensão dos preços da energia, que leva a que haja uma comparação muito tem vindo a ser feita com os anos 70, com os anos da estagflação, tem obviamente repercussões no comportamento da política monetária, e nós sabemos que um dos seguros que Portugal tem tido, um dos seguros de vida quase, é precisamente a política do Banco Central Europeu, que, precisamente porque as taxas de inflação têm sido muito baixas, e o objetivo do Banco Central Europeu é a estabilidade dos preços, embora agora numa leitura um bocadinho diferente, mas continua a ser, e não haverá grande flexibilidade para fugir àquilo que são os tais 2% do objetivo para a inflação. As pressões nos preços da energia e na inflação em geral colocam, obviamente, riscos em relação a uma alteração da política monetária, não apenas nos Estados Unidos, não apenas no Reino Unido e em muitos outros países, mas dentro da própria zona euro. E se nós tivermos uma alteração dessa política, e sabemos também que isso já estava anunciado da política de quantitative easing, de compra de dívida, que também já estava planeado ser diminuída e que muito tem beneficiado as taxas de juros em Portugal, isto obviamente é um risco muito grande para a economia portuguesa, e também por essa razão teria sido importante, do meu ponto de vista, ter um orçamento diferente, com um objetivo para o déficit inferior àquele que temos. Depois continuamos a ter um conjunto de disrupções na economia internacional, ao nível das cadeias globais de valor, que também está a surpreender, de certa forma, a maior parte dos economistas, e que tem a ver com a desestruturação que ocorreu com a pandemia. Isto é, nós temos uma economia internacional que é muito interdependente, que está muito interligada. Cada automóvel, cada quase produto que nós temos vem de dezenas de países, de centenas de empresas, e por isso há uma rede logística que liga a produção e o consumo, que está espalhada a nível global. A pandemia alterou isso tudo, ou seja, o sistema de transportes, sobretudo marítimo, foi muito afetado. O que nós tínhamos era uma grande sincronização nos transportes, ou seja, os barcos andavam sempre carregados, os contentores sempre cheios, e neste momento há barcos que, quando descarregam, depois não têm a carga para levar, o que quer dizer que o custo de transporte unitário aumenta muito. E há outras razões, mas essa é uma das razões pelas quais nós temos
as tais disrupções nas cadeias globais de valor. E depois, uma dimensão que vai afetar o nosso orçamento, e que é um dos maiores riscos naquela que é uma das maiores folgas que nós temos, é precisamente o enorme aumento da procura que existe neste momento na economia global. Ou seja, o que nós temos é um PRR quase em todo o mundo. O que quer dizer que está toda a gente a querer ter planos de investimento e de construção, o que faz com que haja um enorme aumento da procura. Isso justifica as pressões inflacionistas, por outro lado, e, do meu ponto de vista, é um dos maiores riscos que nós temos numa das maiores folgas que nós temos. Uma das maiores folgas que nós temos no orçamento é o investimento público que será financiado pelo PRR, ou seja, que é totalmente subvencionado por fundos europeus, totalmente, só que a capacidade de realização deste investimento tem enormes riscos. E tem enormes riscos por várias razões. A primeira, que tem sido muito falada, e que preocupa muito os decisores públicos, tem a ver com a própria capacidade da administração pública de contratualizar e de pôr no terreno todos estes projetos. Aliás, no orçamento eles estão discriminados, projeto a projeto, e isso vai ser difícil, e há razões para preocupação. Porquê? Porque as últimas grandes vagas de investimento em Portugal foram feitas no regime de parcerias público-privadas. Sabemos que não correram particularmente bem, do ponto de vista da definição dos contratos em particular, porque o Estado basicamente entregou a execução, os projetos, tudo aos privados, incluindo muitas vezes a feitura dos contratos. Isso pode ajudar a explicar porque é que eles foram tão negativos para o Estado. Mas a verdade é que era um modelo que, bem gerido, se calhar podia ser útil neste contexto, mas dada a má fama que ganhou, não pode ser utilizado. E por isso há toda uma dimensão de realização de investimento que os privados faziam, como sabem. Faziam o projeto, realizavam o projeto, basicamente o Estado pagava. E fazer autoestradas, fazer pontes, executar obra pública neste contexto é muito mais fácil. Ou seja, agora o Estado tem que fazer uma parte muito mais significativa das tarefas da realização de investimento público. E esta é uma dificuldade real. A outra tem a ver com a outra dimensão da economia internacional que eu estava a referir anteriormente, que é o facto de todos os países, Espanha, Itália, todos os países europeus, a China, os Estados Unidos, estarem com grandes projetos de investimento. Isso vai fazer com que o preço das matérias-primas continue a aumentar, ou seja, ele tem aumentado imenso nos últimos anos e vai continuar a aumentar por causa disso, ou seja, porque há um enorme excesso de procura, e vai haver uma capacidade limitada, em particular das empresas de construção, para responder a estas necessidades de investimento. E por isso a capacidade de realização deste investimento é um dos maiores riscos da execução orçamental. E aqui esta não é daquela despesa, há despesa que se não for feita se calhar é bom. E o Ministro das Finanças tem normalmente essa folga, que pode usar de uma forma discricionária, mais ou menos benigna, através das cativações. Mas aqui é investimento que não realizamos, é atividade económica que não estimulamos, e é dinheiro que depois não recebemos, não conseguimos executar. E por isso este é um enorme risco que a economia portuguesa tem. Para concluir, nós estamos numa situação em que o contexto macroeconómico é muito favorável, consumo a crescer, como eu disse há pouco, investimento a crescer, exportações a crescer. Ou seja, acho que não precisávamos de um déficit de 3,2%, acho que devia ter sido possível fazer um orçamento com um déficit bastante mais baixo, dado o contexto de crescimento muito significativo que vamos ter. E depois temos esse contexto em que o déficit é mais elevado do que aquilo que precisávamos, em que temos um investimento público previsto, que desta vez o previsto é mesmo aquele que se quer fazer, não temos dúvidas sobre isso, porque ele é pago por fundos europeus. Não há dúvidas sobre isso. Mas andamos perdidos em discussões, que acho que agora vamos continuar aqui, espero que não perdidos, porque temos o Paulo Baldeia para nos orientar, mas perdidos em discussões de para onde é que vão 200 milhões de euros de IRS, como é que eles são divididos por 1,5 milhão de contribuintes, e este tipo de discussões que nos arrastam durante semanas, é todos os anos assim. Eu lembro-me de um ano em que eu deixei de ler notícias sobre o orçamento, porque andámos
3 semanas a discutir 50 milhões de euros para os funcionários públicos, uma coisa deste género, e eu acho que isto distrai-nos a todos daquilo que é o essencial, que é, de facto, nós estamos a viver uma transformação e estamos a vê-la nos preços. Os economistas acreditam que os preços refletem tudo, não é? As alterações da procura e da oferta, e nós estamos, ou seja, quando nós estamos os preços a variar muito é porque a procura e a oferta estão a mudar muito, ou seja, temos alterações estruturais em curso, porque eu acho que elas são mesmo estruturais, e no lugar de pensarmos como é que preparamos a nossa economia para responder a esses desafios e aproveitar essas enormes oportunidades que existem, porque nós temos enorme excesso de procura, quer dizer que há oportunidades para responder a essa procura, perdemos em discussões que são, de facto, distraem-nos do essencial. É mesmo a espuma, aquilo que eu chamo a espuma do orçamento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Para começarmos sobre o que está neste orçamento, mas também sobre o que não está e era bom que estivesse, além do professor Fernando Alexandre, estarão neste painel o Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, e Serena Cabrita Neto, sócia coordenadora da área de fiscal da PLMJ. Eu sou jornalista, chamo-me Paulo Baldaia, vou moderar o debate. Eu pegava, exatamente, vamos primeiro à macro, conversar sobre o que nos disse o professor Fernando Alexandre, porque começo o Nuno Botelho por lhe perguntar: há folga podemos falar de folgas quando temos um déficit e isso significa que temos acréscimo de dívida? Bom, antes de mais, bom dia a todos, bom dia Paulo Baldaia, bom dia Serena Cabrita Neto, bom dia Fernando Alexandre, é um gosto também estar contigo aqui para mais uma discussão. E dizer que quando estava a preparar esta conferência eu cheguei a sorrir com o título, porque Orçamento de Estado 2022, as empresas como motor de recuperação, eu percebo a intenção da PLMJ. Está lá um ponto de interrogação. Exatamente, é mesmo um ponto de interrogação que tem que estar e muito bem. E agradeço de facto ao Expresso e à PLMJ, não só pelo convite, mas também pela provocação que nos provoca aqui, porque de facto eu acho que, ponto número 1, não há folga, respondendo de forma muito direta e serei já mais explicativo, mas acho que de facto este orçamento esquece quase por completo as empresas e assenta única e exclusivamente num modelo que tem sido um modelo que eu tenho classificado como um modelo de novela que vai agora para o seu 7º episódio, que é um modelo de continuar a alimentar aquilo que é uma administração pública ineficaz, ineficiente, cada vez mais gordurosa e que não responde a nada e que ao mesmo tempo a própria administração pública, ela própria não está satisfeita. Nós vamos chegar ao fim deste ciclo de governação e vamos chegar à conclusão que nem os funcionários públicos estão satisfeitos, nem a iniciativa privada está satisfeita. Basta ver o que se passa na saúde para percebermos que não há forma de remunerar condignamente os funcionários públicos na área da saúde, só para dar este exemplo, e ao mesmo tempo nós percebemos que todo o investimento público que é feito, nem sempre, ou a maioria do investimento público que é feito, não é de facto feito de forma correta. Basta dar o exemplo, e eu tenho esse exemplo, quando tomei posse em 2013 na Associação Comercial do Porto, das primeiras reuniões que tive foi com o Ministro da Economia, Pires de Lima, sobre a importância, tentar sensibilizá-lo para a importância da expansão do Porto de Leixões, que é uma infraestrutura absolutamente decisiva para as exportações do país. Só recordar que nesta região, na região norte onde nos inserimos, saem mais de 40% das exportações nacionais, sendo que dessas exportações a maioria delas sai pelo Porto de Leixões. Só para perceberem as pessoas, desde essa altura que está prometido pelo governo de então, portanto já passaram mais 2 governos, que essa infraestrutura está perfeitamente contratualizada, está tudo previsto, vai arrancar a obra em 2013. E, portanto, estamos em 2021 e a obra ainda não arrancou. Isto mostra não só a dificuldade que o Fernando Alexandre falava, que o Estado tem em contratualizar publicamente obras, mas também a dificuldade que há em executar investimento público. Portanto, quando falamos que para o ano vamos ter o maior acréscimo de investimento público no Orçamento de Estado à custa do PRR, eu fico desde logo muito desconfiado. Temos folga? Não, não temos. Basta perceber que temos um déficit de 3,2, que todos nós já percebemos, com o crescimento económico que tínhamos, poderíamos, se calhar,
olhar para outro tipo de investimento. Desculpe, e a pressão agora é para que haja mais despesa pública, porque cada vez mais tem que ser feita à esquerda e, portanto, exatamente, as propostas são de mais despesa fixa. Mas isso tem a ver com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro fez há cerca de ano e meio, 2 anos, que foi dizer que não negociava à direita. E a partir do momento que negocia e só negocia à esquerda e afirma que não negociava à direita, quer com o PSD, quer com o CDS, quer com a Iniciativa Liberal, está a dizer é que o orçamento será sempre a olhar sempre para a despesa, porque quer Bloco de Esquerda, quer PCP, nós já sabemos que nunca irão olhar para as empresas como motor de desenvolvimento, como motor de recuperação da economia. Eles verão sempre, e vão-me desculpar a expressão, e eu serei muito claro relativamente a isto, e estas declarações não vinculam nem o Expresso, nem a PLMJ, vinculam-me só a mim, só olharão para as empresas como, e desculpem a expressão, como alguém que vai abastecer e vai, desculpem a expressão de forma mais clara, a vaca leiteira para pagar impostos e para pagar salários cada vez melhores. Aliás, nós assistimos ainda ontem a entrevista do Ministro das Finanças, que dizia que o aumento do salário mínimo é de 30 euros, mas pode até ser mais, porque também equaciona subir outros salários. As empresas têm que se preparar para isso. Portanto, como se fosse por decreto que as empresas tivessem a capacidade de subir esses salários. Ora, está a esquecer o Sr. Ministro das Finanças, está a esquecer o Sr. Primeiro-Ministro, que as empresas durante a pandemia tiveram reduções drásticas de faturação. Eu como empresário, vi a minha empresa ter, no ano 2020, só para dar o meu exemplo, decréscimos de faturação de mais de 70% no ano de 2020. Como é que uma empresa que fatura menos 70% consegue aguentar subidas de salários por decreto? E estou a falar à vontade porque não pratico o salário mínimo na minha empresa, para ficar claro. Mas, de qualquer forma, eu acho que isto deve ser olhado de outra forma. E não há, de facto, uma sensibilidade de quem legisla, de quem fecha o Orçamento de Estado, e desse ponto de vista, respondendo de forma muito direta, Paulo, eu acho que não há folga, acho que só se olha à despesa, acho que dá-se com uma mão, ou seja, neste caso, olha-se e desdobra-se o IRS da classe média, e bem, se pensarmos, mas ao mesmo tempo sobrecarrega-se com outro tipo de questões. Se olharmos ao que é a ineficácia da administração pública, por exemplo, e falei há pouco na saúde, mas poderia falar na educação, e que, por um lado, obriga os portugueses a recorrerem a meios alternativos para a saúde. Se o Serviço Nacional de Saúde funcionasse todo lindamente, nós não precisávamos de ir à área privada. Isto é uma forma de ter mais impostos, porque nós temos, por exemplo, para obter um raio-x mais rapidamente, um meio diagnóstico alternativo qualquer, mais rapidamente temos que ir à privada. Os portugueses já têm hoje um seguro de saúde, portanto, é essa a evolução. Mas é mais um imposto? Esse seguro de saúde é mais um imposto. Não, estou a dizer que o Serviço Nacional de Saúde... Se funcionasse bem, nós não precisávamos. Implica que os portugueses cada vez mais tenham que ter um seguro de saúde. Exatamente. Mais que não seja como complemento ao Serviço Nacional de Saúde. É mais um imposto. Queria dizer mais alguma coisa? Desculpe. Não. Serena Cabrita Neto, o que é que nós já vimos, pegando nas palavras iniciais do Sr. Professor, que há aqui uma crise política, nós não podemos fugir a ela, veremos se é fictícia ou não, se faz parte da negociação ou se há mesmo uma pressão para aumentar a despesa pública. Significa que aquilo que do ponto de vista fiscal não está neste orçamento, podemos partir do princípio que não vai estar, porque a negociação não vai nesse caminho, vai num caminho contrário. Eu diria que sim, portanto, antes de mais, bom dia também aos meus colegas de painel e a todos os presentes, e ao Paulo também. Eu acho que claramente a coreografia dos últimos dias, portanto a sucessão de declarações dos partidos, vem comprovar que este é um orçamento que vai estar condicionado politicamente. E também não é na parte fiscal que vamos ter as tais boas notícias para as empresas, porque trata-se, obviamente, de um caminho que vai provavelmente orientar ainda mais para as pessoas e para o alívio da carga fiscal, eventualmente, ou mais alguma cedência a esse nível, e não para as empresas. A tal folga que permitirá, nessa coreografia dos próximos dias e na discussão na especialidade, a reintrodução ou a introdução de novas ideias quanto às empresas, eu acho que vão ser absorvidas e precisamente pelas medidas em relação às pessoas, porque a opinião pública tem que ser alimentada e as circunstâncias políticas assim o vão obrigar, e acho que podemos ter até surpresas bastante negativas para as empresas, porque se ultrapassarmos essa tal folga, eventualmente até pode, já tem acontecido, todos os anos tem acontecido, que aparece no fim
uma medida compensatória e que vai onerar ainda mais as empresas, normalmente grandes empresas, que também há o odioso das grandes empresas nestes orçamentos e nestas discussões anuais que fazemos por esta altura, como se as grandes empresas fossem também bichos papões que não queremos, e não é bem assim, também são geradoras de riqueza ou muitas riqueza. Vezes são meramente simbólicas, estou a olhar, por exemplo, para o englobamento, também é verdade, que criou um grande alarme, e depois é uma coisa que é uma medida que só assusta quem investe na Bolsa, o que não é bom. Vamos ver as surpresas em relação a essa medida. Vamos ver se acrescenta alguma coisa. Claro que sim. Agora vou trocar um bocadinho a pergunta do Paulo. Vamos olhar primeiro para as medidas, para a questão. Porque as questões também são, eu diria, não digo uma mão cheia de nada, mas de muito pouco. Deixa-me lembrar algumas das coisas que estão aqui, que estão na proposta de orçamento. O fim do pagamento especial por conta, que ajuda PMEs ao nível da tesouraria, incentivo, porque estávamos a falar apenas de um adiantamento que as empresas faziam ao Estado, não? Portanto não é dinheiro, incentivos fiscais ao investimento, é pouco, é baixas expectativas, e o crescimento de 30% do investimento que é feito com fundos europeus. Paulo, o pagamento especial por conta também é preciso tirar uma ideia errada que paira nas notícias, ou pelo menos na discussão pública que se tem feito. É que o pagamento especial por conta já era dispensado para as empresas que cumprissem as obrigações e, portanto, aliás, no próprio resumo do orçamento se diz reforço da medida. Portanto, a medida já existia desde 2019 e, portanto, isso é uma ilusão. O impacto financeiro dela é 10 milhões de euros. Basicamente era facultativa, claro, quem quisesse. Portanto, não há medida nenhuma não há novidade nenhuma nessa medida. O incentivo fiscal de recuperação, que também é, no fundo, uma redenominação de algo que já tinha acontecido no ano anterior, deste incentivo extraordinário que permite deduzir ao IRC que as empresas vão pagar até 25% dos investimentos que fizerem, também sabe a pouco, porque vai servir não para todas as empresas, vai servir só durante os primeiros 6 meses de 2022, portanto já teriam de ser empresas que já estão a programar esses investimentos, porque temos aqui representantes dos empresários que bem poderá confirmar que não é assim tão fácil. Sim, ninguém vai programar investimento à pressa, não é? Exatamente. Sobretudo é confrangedor não termos utilizado mecanismos que estão já previstos na lei, nomeadamente no Código Fiscal do Investimento, que é um diploma importante e que poucas vezes se olha para ele, como por exemplo o regime dos lucros retidos pelas empresas e não distribuídos aos sócios e reinvestidos, que só nos dá uma dedução ao IRC de 10%, e por que não usar esse mecanismo reforçando-o, ou, por exemplo, também pegando no que diz o Nuno Botelho quanto ao aumento do salário mínimo e o encargo que vai ser para as empresas, o alívio nas contribuições sociais nesse caso, ou também a reintrodução do benefício da criação líquida dos postos de trabalho. Podia ser limitada a jovens ou a pessoas excluídas socialmente. Portanto, havia aqui um sem número de medidas. Outra muito evidente também, o alargamento do prazo de dedução dos prejuízos fiscais. Portugal tem dos regimes, foi durante muitos anos o único que limitava o prazo de dedução dos prejuízos fiscais, portanto temos 5 anos para deduzir os prejuízos que gerámos. Houve um período que foi alargado para 12 anos, voltámos a ter os 5 anos e temos os outros países vão no sentido dessa dedução, embora limitada a uma parte do lucro tributável, ser muito mais alongada. Portanto, havia aqui um conjunto de medidas interessantes, mas que comportam despesa, evidente, e que podiam, de facto, ajudar as empresas. Não existem. E é curioso, porque a crise é económica. A crise foi das pessoas, foi pessoal, todos sofremos com ela, mas, de facto, não podia estar mais de acordo com o Nuno Botelho e com o Sr. Professor de que, de facto, há aqui um mau aproveitamento das folgas ou aqui uma oportunidade perdida. E respondendo aqui à pergunta que nós próprios, pela MJ, com o Expresso criámos, eu acho que, se queremos que seja o motor que seja as empresas o motor da recuperação, não é através de certamente deste orçamento. Muito antes de chegarmos ao orçamento, porque estava a falar de algumas medidas que não estão nesta proposta de orçamento, mas que já existiram noutros orçamentos, pergunta que faço é se não estamos absolutamente necessitados de fazer uma reforma do sistema fiscal, uma revolução, diria, que permitisse ter
primeiro, algumas expectativas e alguma estabilidade fiscal. Segundo, fazer uma progressiva, por exemplo, estou-me a lembrar que o PSD, CDS e o PS chegaram a ter um acordo para reduzir o IRC e o IRS, compensação ao Partido Socialista também olhar para o IRS naquela altura, e depois o PS mudou de líder e o acordo fechou. Vamos ver, não está no programa de governo prevista nenhuma reforma fiscal. E eu não vou mudar de opinião, que acho que a estabilidade fiscal é um valor inestimável. Para quem trabalha todos os dias com empresas e com investidores internacionais, a estabilidade do sistema é importantíssima. Nós tivemos uma reforma em 2014-2015, o quadro político era diferente, a crise estava ali, mas não defendo e nem acho e nem espero que haja, não é expectável que haja nenhuma reforma. Nem me parece que haja orientação governamental para isso e não há sequer um acordo de esquerda-direita que permita essa reforma. Para além de mais, os impostos mais importantes que nós temos cada vez mais estão europeizados, não é? Portanto, o IRC agora está a ser discutido até a nível mundial, não é? A tributação das empresas, sim, a unificação das taxas. É bastante mais baixa do que aquela que claramente. Estamos a falar de 21 para 15. Mas uma reforma é uma coisa diferente, é varrer os códigos e é transformar tudo. Eu acho que não estamos, nesse momento, não passou tempo suficiente da última reforma e não há condições neste momento para isso. Mas, ainda assim, e ainda achando que não é no orçamento que se deva fazer esse tipo, ou criar esse tipo de medidas, há um aspecto que eu acho que ficou completamente esquecido neste orçamento e não sei se vai ser objeto de legislação avulsa, que é o da justiça fiscal. E aí acho que é, outra vez, uma área de total vazio no orçamento e outra vez confrangedor, não a ausência de medidas sobre isso. Porque, obviamente, para as empresas é uma área muito, muito importante, obviamente. Basta ter um litígio. Quem já teve um litígio com a máquina fiscal sabe bem como até da perspectiva económica, porque estão lá metade dos litígios, ou mais de metade dos litígios são ganhos pelo contribuinte. Isso é uma forma de capitalizar as empresas se os processos forem decididos. Mas já lá vamos a essa parte. O professor Fernando Alexandre falava, uma das questões que trouxe aqui que tem a ver com a dívida pública e o risco que isso pode ser para a economia portuguesa, porque não é apenas para o Estado, porque se o Estado a certa altura começa a ter juros mais altos, depois as famílias têm juros mais altos, as empresas têm juros mais altos, daí a pequena provocação que fiz aos outros dois oradores sobre a folga que trouxe aqui. Ela obviamente que é em sentido figurativo, porque com um déficit não há lá folga, não é? A folga só há a partir de haver um superávit e pegar nesse dinheiro e utilizá-lo de alguma maneira, mas que não seja para reduzir a dívida, é o grande problema, o grande risco para o cenário macroeconómico, a questão da dívida e a possibilidade de repente, os bancos centrais começarem a ter outra política e os juros começarem a subir e o mercado começar a subir os juros também. Não, é sem dúvida, não é? Porque a discussão que nós temos hoje em todos os bancos centrais é precisamente se este choque inflacionista se é transitório ou se é mais persistente. As análises têm vindo a convergir para mais persistência do que transitoriedade, embora de início fosse visto mais como um choque transitório. E precisamente porque estamos numa conjuntura de grande recuperação económica já, do tal excesso da procura, os bancos centrais vão inverter a política que têm. Agora, se isso vai resultar num aumento muito elevado das taxas de juros ou não sabemos. Mas que os sinais são de inversão da política, seja do ponto de vista das compras de dívida pública que são decisivas para a manutenção das baixas taxas de juros da dívida portuguesa em particular, quer do ponto de vista das taxas de referência do Banco Central, esse risco existe mesmo. Não há volta a dar-lhe para os montantes de dívida e nós devíamos estar vacinados também para a dívida, porque tivemos várias crises e hoje, se os portugueses são muito mais exigentes em relação às contas públicas, precisamente porque ainda se lembram dos sacrifícios que tiveram a fazer por causa do descontrolo das contas públicas e da dívida,
Foi por isso que tivemos cá, em grande medida, porque tivemos cá, não foi só isso, mas foi fundamentalmente por causa do Estado. Mas engana muito quando nós vemos neste orçamento a ideia de que o rácio da dívida vai diminuir, não é? Portanto, ficamos com a ideia de que estamos a diminuir a dívida e ela diminui de facto em porcentagem do PIB, sim. Porque o PIB cresce, não é? Sim, mas continuamos, obviamente o salto que a dívida deu de cerca de 118%, 117% para 135%, com a revisão de PIB para menos 8,4% em 2020, é um salto brutal. Mas o valor que nós devemos ter em atenção é aquele que o Ministro das Finanças, felizmente, tem repetido várias vezes, e eu acho que ele não o faz. Que é o valor absoluto. Que são os 40 mil milhões. Nós estamos a pensar que 40 mil milhões é uma parte muito significativa do PIB português, que nem joga bem com os déficits que tivemos, e por isso é um valor muito significativo, ou seja, é um fardo muito pesado, e é este fardo, aquilo que a Serena dizia da estabilidade fiscal, a estabilidade fiscal do sistema, mas depois da capacidade das empresas e dos trabalhadores, das pessoas singulares, perspectivarem o seu rendimento futuro, tem a ver também precisamente com esse encargo que é a dívida. Porque no final é isto que vai acontecendo, que o Nuno referiu, a Serena também já referiu, que é, vamos ter mais despesa, certamente, e depois arranjar-se-ão formas de ir buscar mais receita. Exato. Porque isso é inevitável. E esse é, à parte o problema de podermos ter uma crise da dívida porque aumenta as taxas de juros, é que do ponto de vista da carga fiscal, veja isto, porque eu acho que é uma das dimensões mais... Desculpa, e hoje já temos a carga fiscal. Elevadíssima. Mas é disso que eu quero falar, ou seja, que é... Os impostos indiretos e as taxas, ainda não falamos sobre isso. Mas é aí que eu quero ir, o que me tem dado imenso gosto ouvir a preocupação do Governo com os jovens. Exato. Os jovens... Há aqui jovens e há aqui outras pessoas menos jovens que têm filhos jovens. É o meu caso. A minha filha, quando começou a olhar para a folha de vencimento e a perceber para onde é que ia o dinheiro, eles ficam doidos. Ficam doidos. Ou seja, nós já nos habituámos. Isto é tipo, estamos anestesiados. Aquilo já é... já nem olha só para o líquido, já nem tem bem ideia. É na eletricidade, é nos combustíveis. Sim, vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Ora, qual é que é a preocupação do Governo com a geração mais qualificada de sempre? É que ela é super móvel. E toda esta conversa sobre o IRS jovem e sobre o regressar e tudo isso, é o quê? É ver se trazem essas pessoas para Portugal, ou se as mantêm em Portugal, porque um jovem, quando olha para a sua folha e fala com os colegas que estão mais acima e pensam aonde é que vão chegar e começam a olhar para o aumento da taxa marginal, eles começam a pensar se vale a pena ficar aqui para pagar essa dívida. Mais velhos, nenhum trabalha cá. Paulo, porque no final, quando me pergunta do risco, o risco temos a taxa de juros, isso tudo, mas depois o maior risco é, de facto, as pessoas não quererem ficar cá, porque no final a dívida vai ser paga e vai ser paga com impostos. E as pessoas vão querer ir embora. Ora, a preocupação do Governo está com os jovens, muito bem, mas os jovens depois vão envelhecendo. E qual é que é aqui a questão? É que um jovem é muito mais móvel, ou seja, à medida que nós ficamos, a idade dá-nos peso. Vamos ficando com mais bagagem para transportar, menos móveis, não é? E por isso a estratégia é, vamos fixá-los aqui uns anos, pode ser que depois, entretanto, caso não têm filhos e tal. E a capacidade de contratar pessoas também é cada vez menor. Claro. E os empresários têm também eles. Mas aquilo que eu gostava de enfatizar. Deixa-me só meter, porque estamos a falar com um empresário também, que é os empresários também têm que fazer algum esforço para com trabalhadores qualificados, ordenados de 900 mil euros brutos. Isso é complicado. Mas isso é, desculpe, Paulo, isso é cada vez mais uma falácia. Isso não acontece dessa forma. Não é só salários. Os salários que andam para aí a falar. Hoje em dia não é fácil contratar, independentemente dos salários. E essa é que é a verdade dos factos.
porque andamos todos, e bem, as pessoas recebem cada vez melhor, porque são mais qualificadas, porque sabem mais, porque são mais preparadas, e esse não é o ponto. O ponto é que as pessoas não querem trabalhar em Portugal, porque pagam muitos impostos e no fim do dia acabam por receber pouco. Não, o líquido é muito penalizado. Porque é muita carga fiscal. Para pagar 1.000 euros a um funcionário, uma empresa paga perto de 1.600. É brutal. É brutal. Portanto, eu para pagar numa empresa 1.600 euros a um funcionário, tenho dificuldade para competir com toda a realidade que tenho, para pagar os combustíveis que pago, a eletricidade que pago, todas estas coisas, todos estes custos de contexto são muito complexos. Desculpa, é que tudo isto é muito complexo. Não é decretar e facilmente que eu consigo pagar 3, 4, 5 mil euros a uma pessoa, porque esse salário é absolutamente exorbitante. Se calhar, noutro país da Europa, é muito mais fácil, numa Irlanda, no Inglaterra, porque os impostos, desse ponto de vista, em muitos desses países, são muito mais baixos. E, portanto, o líquido é muito mais fácil. A competitividade também é outra, a competitividade das economias. Muito mais fácil. O mercado é muito diferente. O mercado também é ele próprio muito diferente. E, portanto, desse ponto de vista, o discurso fácil de quem vai à televisão, de um ministro que vai à televisão e dizer que os empresários pagam mal, esse é o discurso fácil. E do Bloco de Esquerda e do PCP. Pois é, mas se olharem e fizerem a conta ao contrário, verificam que também não é fácil pagar muito em Portugal. E essa discussão é que não existe. Desculpa só para... E esse é que é o modelo que nós deveríamos andar a discutir, e cada vez que discutimos o Orçamento de Estado, aproveitar para discutir que modelo de país é que nós queremos. Que país é que nós queremos? Um país de salário mínimo? Porque é disso que andamos a discutir totalmente. Um país em que o salário médio é 1.000 e poucos euros. Está cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Nós estamos a transformar-nos num país de salário mínimo. Porquê? Porque os empresários estão cada vez a pagar, e bem, o salário... Eu não estou a dizer que o salário mínimo é alto, fique claro. Eu não estou a dizer que os pensionistas não devam receber todos mais. Eu também não estou a dizer isso, que fique claro. O que eu estou a dizer é que nós temos um país pobre. O nosso país não produz para mais. E as pessoas têm que se convencer disso. Nós, para pagarmos melhor, temos que produzir mais. E este é o discurso que tem que existir. E as pessoas têm que perceber que tem que haver melhores empresas, mais empresas grandes, como falava a Serena há pouco. Não mais empresas públicas grandes, como a TAP, a CP. Isso não tem que existir da forma que tem que existir. Não é isso que nós queremos. Nós queremos mais empresas grandes, nós queremos empresas que produzam, nós queremos empresas que paguem impostos, empresas que investam em Portugal. Por exemplo, aproveitar a relocalização, por exemplo, que é outra coisa que eu não vejo ser discutida, a relocalização da indústria, por exemplo, alemã, que está a chamar as grandes companhias da China para a Europa, e eu não vejo ninguém preocupado com isso em Portugal, por exemplo, a tentar perceber o que é que nós podemos fazer para, por exemplo, a indústria francesa e alemã, que são as duas grandes potências europeias, trazerem para aqui grande parte dessas empresas, ou muitas dessas empresas, em vez de irem para leste. São empresas qualificadas, são empresas importantes, que trazem emprego qualificado para fixar esses jovens que são importantes com bons salários e trazer competitividade à nossa economia. Nós, com mais 2 ou 3 auto-Europas, tínhamos um país totalmente diferente. Já se pensou nisso? Não. Ninguém discute isso. E esse é o ponto de vista que eu acho que é importante nós discutirmos cada vez que discutimos um orçamento de Estado. E não vejo isso ser discutido. Só vejo como é que vamos buscar mais impostos. Não se o ISP se mantém ou não mantém, que já vimos que era de extraordinário e passou a fixo. Se o salário mínimo aumenta para 750 euros em 2023, que vai continuar a ser baixo. Eu até atrevo-me a afirmar isso. Vai continuar a ser baixo. E quais o aumento das pensões, a discussão com o PCP e com o Bloco de Esquerda, a mercearia dos 10 euros das pensões, para o PCP poder ter a bandeira a dizer que conseguiu mais 10 euros, que dá no fim do dia nem um café por dia mais ao pensionista, e portanto é disso que nós estamos a falar, e é o país, desculpem a expressão, o país do pobrezinho que nós estamos aqui a discutir. Sim, em vez de que modelo de crescimento de país é que ainda assim, discussões que são complementares, mas uma coisa é discutir o orçamento anual, outra coisa é discutir a política mas que modelo de desenvolvimento é que queríamos ter? Mas poderia ser importante também discutir que modelo é que nós queremos, para percebermos todos os anos que tipo de orçamento é que queremos construir. Isso é que me parece importante.
Toma a Desculpa, palavra. Fernando, Só uma interrompi-te, nota, mas era... eu há bocado, quando falei dos riscos, não falei da TAP de propósito, estava aqui no Nuno Botelho. Epá, Não, achei esse que não, meu achei amor, que não. esse meu amor. Não, mas a o Presidente Nuno da já TAP, tem uma deu uma companhia entrevista a substituir. esta semana a dizer que dava o que podia ao Porto. Pode é pouco e de facto mostra na entrevista que deu ao Expresso, faço aqui a publicidade, uma boa entrevista ao Expresso, e que mostra que de facto a TAP é regional e não serve o país, e de facto não percebo como é que o país inteiro investe numa empresa que de facto não contribui em Isso nada. sim, já é o orçamento, lá estamos nós a ter que tirar. E ali estão, entre 2021 e 2022, quase 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros faziam a diferença em muitas empresas que estão neste momento esganadas, aflitas e a precisar de ajuda. Empresas que que o Fernando Alexandre fala muito sobre isso. Empresas não são empresas zombie como a TAP, que é uma empresa zombie, é disso que se trata, é uma empresa falida, acabada, que de facto deveria ser repensada de baixo para cima ou de cima para baixo, como preferirem, e que de facto devia ser reorganizada, e desse ponto de vista esses 2 mil milhões iam ajudar muito a economia portuguesa, fomentar muito o trabalho, criar muito emprego, pagar muito melhores salários e ajudar muita gente. A TAP é uma discussão só Podemos, ela. mas fica já aqui, estou disponível para nova combinado conferência. para fazermos essa discussão, porque é de facto um mini orçamento olhar para a TAP. Não é? Professora, retomando o seu raciocínio. E na questão dos salários, porque no fundo é disso que estamos a falar, da capacidade de pagar bons salários, porque o maior risco da dívida, do meu ponto de vista, é precisamente esse, é a saída dos mais jovens qualificados, precisamente para não suportarem esse fardo que nós vamos deixar às gerações, quer dizer, nós todos, muitos de nós, espero eu, por muito tempo, vamos suportá-lo, mas vai ficar cá por muito tempo. E, de facto, para isso nós temos que ter a capacidade de pagar melhores salários. E isso tem a ver, de facto, com a capacidade de fazermos as nossas... Ou seja, primeiro, eu tenho dito isto algumas vezes, as empresas que vão transformar a economia portuguesa ainda não existem, e a política pública devia pensar desta maneira, ou seja, não devia estar só a pensar nas que existem, devia criar o ambiente para surgirem empresas novas e, de facto, disruptivas e que vão morder os calcanhares àquelas que estão instaladas, porque esses baixos salários, muitas vezes, ou a incapacidade de subir, resulta de termos empresas que estão bem, mas perderam a ambição de crescer e controlam o seu mercado. Tem a ver com isso. Bom, a mesma coisa, as empresas não pagam melhores salários porque não têm capacidade de o fazer. Não, mas tem que ter. Mas o que eu não gosto é tu dás isso como um dado. Mas tem que ter condições para isso também. Tem que haver estímulos, tem que haver... Temos de ter empresários. Exatamente. Nuno, então, os empresários, temos de ter empresários que têm essa capacidade, quer dizer, agora, mas temos que depois ter de uma crise pandémica destas, que saem exauridos... Não, mas os salários têm... Não mistures as coisas. Calma, não mistures as coisas. Depois de uma paulada destas... Não, mas agora a economia está a crescer. Deixa esperar a ver se isto agora cresce mesmo. Não, vai. Quer dizer, vai crescer pelo menos para repor... Os níveis de emprego estão mesmo muito altos, não é? Quer dizer, agora o que nós temos que ter é, de facto, condições e, por exemplo, uma questão que é tabu do ponto de vista fiscal. O Paulo há pouco disse 21% de IRC em Portugal. 21%... Não estou a pôr derramas. Não está a pôr, mas para as empresas grandes... Está bem, mas todas. A questão é que compara, estes 21 comparam... Não compara, não. Não compara, não. Quando quer comparar os 12, que agora vão ser 15, e já agora tomem-se a nota disto, por estarmos no contexto em que estamos. As notícias do aumento da taxa de IRC na Irlanda vêm acompanhadas de quê? O custo em termos de perda, ou seja, a perda da receita fiscal por aumentarem o IRC. Ou seja, aquela ideia de que aumentamos as taxas e aumentamos a receita, ou de que baixamos as taxas e perdemos receita, não é nada... Porque há empresas que vão sair dali que vão para outro lado. Claro. Mas é assim? Claro. Ou seja, se nós baixarmos, se calhar outras vêm para cá. Claro. Ou seja, que é uma discussão que nós não aceitamos ter. Mas só para dizer que aquilo que o Paulo disse não é assim que temos que comparar. Quando nós comparamos é a taxa toda, com todas as componentes, e então agora passará a ter os 15 que tem 12 na Irlanda, com 31,5 em Portugal. 31,5, a mais alta da OCDE. Ninguém tem isto. 31,5. É disso mas há derramas nacionais, há derramas municipais. Pois há. E as tributações autónomas... Paulo, mas são essas... Já vamos ouvir a Claro que a taxa efetiva depois é mais baixa, há benefícios fiscais, há muitas formas, aliás, estamos aqui no contexto de especialistas, de reduzir essa taxa. Aquilo que é a taxa efetiva paga pelas empresas.
mas do ponto de vista da venda do país, ou seja, se nós quisermos promover o país, é isso que está lá, não há volta a dar-lhe. Claro. E, por exemplo, a eliminação da derrama estadual, que foi criada, se não me engano, em 2009, como uma taxa extraordinária sobre as empresas que têm lucros a sério, ficou, mais uma vez, ou seja, é tudo extraordinário, são contribuições e depois ficam porquê? Porque a despesa, nós não conseguimos conter o aumento da despesa. Obviamente, se não houver muito crescimento, que depois, e este é o círculo que nós temos que quebrar, vamos sobrecarregar mais os contribuintes, pessoas coletivas e pessoas singulares, e obviamente isso reduz a competitividade da nossa economia e torna mais difícil fazê-la crescer. E o que leva depois a ser mais difícil de pagar a despesa e é que o Estado continua à procura de dimensões da economia que mexem e que tenta tributar. E temos que sair uma disto. bola de neve. E temos que sair disto. Por exemplo, no caso da derrama estadual, vejam uma coisa, ainda bem que a nível internacional se passou a distribuir IRC, porque de facto isto era complicado e para Portugal era particularmente complicado, ou seja, este acordo internacional para Portugal é muito favorável. Então imagino o que era se o acordo que estava feito em 2014, com a reforma fiscal de 2014, tivesse prosseguido para a reforma do IRC. Nós estávamos neste momento no limiar daquilo que é a taxa global, ou seja, nós aparecíamos Estávamos no contexto, a captar mais investimento. Não é? claro, dos países mais competitivos do ponto de vista fiscal, nessa dimensão. E ainda por cima estamos a falar do imposto, que não tem assim tanta receita, são o quê? 5 mil milhões, não chega a 5 mil milhões de euros, o global. E por isso é mesmo, é um erro. É um erro, ou seja, do ponto de vista da imagem do país, se Podia eu quiser... subir, como estava a dizer, podia subir, a receita podia subir se baixássemos... claro que pode. Claro, O exemplo disso é a Irlanda, e ainda bem que a Irlanda sobe, não é? Ou seja, os que estão abaixo de nós, quanto mais subirem, melhor para nós. Agora, nós podíamos fazer um esforço também por nos aproximarmos da média, que era isso que era a reforma de 2014. E como muito bem disse, tinha o acordo do Partido Socialista. Havia um acordo muito global. Não é? E se tivéssemos prosseguido com isso, neste momento comparávamos... Está a ver, é que nós temos muita... O Nuno falou aqui a questão da infraestrutura ali do Porto de Leixões. Há outra dimensão muito importante, que é, por exemplo, a eficiência das alfândegas, que é das piores a nível global. Ou seja, um país periférico como nós, porque é que nós não resolvemos esses aspectos que não são, ou seja, não é preciso fazer aqui uma reforma do sistema fiscal, não é, em muitas dimensões, é resolver estrangulamentos. Claro. São estrangulamentos, são alguns investimentos, são algumas... Nós não devíamos ter tempo de espera nos aeroportos, não devíamos. Nós somos periféricos, as pessoas para chegarem cá demoram mais tempo, ou porque vêm dos Estados Unidos, ou porque vêm do Brasil, ou porque vêm da Alemanha, demoram mais tempo do que se estivessem num país do centro da Europa. Para que depois, quando chegam, têm que estar 40 minutos ou 1 hora à espera da bagagem? Nós devíamos ter o sistema de recolha de bagagens mais eficiente do mundo, para reduzir a nossa periferia. É difícil montar isto? Até podíamos inovar em termos logísticos, montar o sistema de recolha de bagagens mais eficiente do mundo. Podemos fazer um concurso para isso, para as universidades apresentarem... Está a ver? É que nós temos que resolver esse tipo de coisas. Nas alfândegas é a mesma coisa. Os portos até são, o de Leixões, são portos que têm... Mas depois, há uma infraestrutura que falta, trabalham 5 dias por semana, horário de funcionário público, não dá, quer dizer, depois os contentores ficam à espera no fim de semana, não pode ser, quer dizer, e são pequenas coisas, não é preciso uma revolução, nem uma grande reforma em que vem um iluminado, não, é identificar estrangulamentos... A reforma de 2014 era pequenina, mas ia no bom identificar sentido. estrangulamentos... Às vezes são pequenas coisas. E resolvê-los. Estas pequenas coisas não é aumentar as reformas de 10 euros, ou, não é isso, são estas pequenas coisas que, de facto... Vejam uma coisa, quando alguém chega ao aeroporto e está 1 hora à espera, são milhares de horas perdidas, dezenas, centenas de milhares de horas, são pessoas mal dispostas, que já chegaram ao país mal dispostas, chegam ao país e ficam mal dispostas. Quer dizer, isso, está a ver o que isso custa na imagem do país, na vida das pessoas, no tempo perdido para os negócios, para o turismo, tudo. É assim tão difícil resolver isso? Isto não estamos a falar, não é rocket science. Andamos há muitos anos a tentar e não conseguimos. Não é pôr o homem em Marte, não é pôr o homem em Marte, não é pôr o homem em Marte, é pôr o homem na Terra com a bagagem na mão, ir para casa ou ir para o hotel. É uma coisa simples, a sério. Isto não é preciso ter um Nobel para fazer isto. Serena Cabrita Neto, olhando para a tributação sobre as empresas, este orçamento não melhora nada em relação ao que existia, portanto as empresas continuam a ter um problema para serem a recuperação, o motor da recuperação. Sim,
Claramente, eu acho que, como temos vindo a discutir, não é este orçamento que vai fazer diferença nenhuma significativa. Eu queria aproveitar um pouco o que aqui estava a ser dito para dizer que nós também temos um quadro de tributação bastante singular, em que, para além das taxas nominais do IRC, que também sabemos que 10 ou 15% das empresas é que pagam a receita de IRC, portanto também do universo das empresas, portanto não sei agora como é que estará a estatística, mas andou sempre entre os 10 e os 15% o número dos maiores das maiores empresas que pagam. E, portanto, o que é que, para além disso, temos um quadro muito pesado do ponto de vista das contribuições sociais e que também aqui, destes tais recibos de vencimento que os jovens recebem, a tal taxa social única não engloba só a retenção de IRC, mas também as contribuições. 23,5% mais 11%. Sabemos bem que mais de um terço. Que houve um esforço enorme da parte da Segurança Social e da Previdência Social agora na época pandémica, mas que também tinha sido uma boa oportunidade para, na retenção dos jovens, eventualmente haver um alívio desse lado, porque isto é tudo o orçamento de Estado, portanto as contribuições sociais também não saem daqui, estamos só a falar de IRS e IRC, mas não é só isso que impede sobre as empresas, as contribuições sociais são um encargo pesadíssimo e também já houve aproximações no Bloco Central para, eventualmente, no passado, poder ter resolvido ou criarem medidas interessantes nessa matéria. Outro lado que eu acho que fica sempre esquecido são as tributações autónomas, que o regime de tributações autónomas intrincadíssimo que Portugal tem, também muito singular no panorama internacional, há pouquíssimos países que têm um sistema assim, eu tenho a impressão que eram só mais dois, mas não quero estar agora, não sei agora como é que estará, mas há tempos sabia que eram só mais 2 países que tinham este regime, e na União Europeia penso que somos só nós, em que determinados gastos que as empresas fazem, para explicar, para além de não serem dedutíveis, ainda têm uma tributação. Portanto, é uma despesa que é indesejada nas empresas, porque se quer que elas não se orientem para aquele tipo de despesas de promoção ou despesas que não tenham justificação, mas para além de não serem dedutíveis fiscalmente, que é o que acontece na generalidade dos países, ainda são tributadas, as aquisições dos automóveis, etc., de frotas de automóveis, etc., se não for justificada com a atividade, isto só para dar um exemplo prático, têm um encargo adicional. E isso é IRC encapotado. Portanto, quando falamos de taxa nominal, é bom que se diga que não é só os 21% mais as derramas. É também toda a carga fiscal encapotada que impende sobre as empresas. Para um imposto que depois não dá assim tanta receita. A questão é, como é que isto se resolve? Eu acho que, para quem lida diariamente com investidores e quem tem que expor o que é o nosso sistema fiscal, quando chegamos a este ponto de explicar o que é a tributação autónoma, explicar o intrincado que é este nosso sistema, quer dizer, é desencorajador. Não encoraja ninguém a vir para cá. E depois, essas empresas e esses investidores são feitos de pessoas que se têm que deslocar para Portugal. E aqui o exemplo caricato ou a caricatura da indisposição à chegada... Não é também, caricatura, é sério. Está bem, mas abstraindo um bocadinho do exemplo, essa indisposição também é do CEO ou do empresário ou do quadro médio que tem que se deslocar para Portugal, da complexidade... E para a própria empresa, que para lhe pagar... para compensar, tem que pagar bastante mais do que paga no país de origem. E mesmo os regimes fiscais favoráveis que se criaram, como o residente não habitual, etc., têm vindo a ser limados todos. E exatamente, cortados cada vez mais. A última lista que saiu cortou mais de metade das profissões que estavam abrangidas e, portanto, também não há grandes incentivos também nesse domínio. E as empresas são feitas de pessoas. Portanto, há aqui um quadro, todo ele, que eu diria que é pouco favorável para o investimento estrangeiro e para a atração de investimento, para se quisermos, a solidificação do investimento que já existe nacional e a desmultiplicação das empresas, e não é o lado fiscal deste orçamento que vai fomentar isso claramente. E depois, Paulo, a justiça fiscal, que é sempre isso, vamos a esse ponto que é importante, porque nunca desaparece, não é? A máquina fiscal funciona como funciona, para quem quer fazer investimentos em Portugal, para quem já está a trabalhar em Portugal, claro. É a questão de como é que funciona a justiça fiscal. Não tem melhorado nos últimos anos? Nós temos uma situação dramática na justiça fiscal
há décadas. Temos pendências, nos tribunais administrativos e fiscais estão cerca de 70 mil pendências, estima-se que 40 a 45 mil serão fiscais, mas o problema é que o saldo é negativo, porque entram mais das que são decididas. E neste orçamento não há... sempre a crescer. E há medidas que são conhecidas e fáceis de tomar, mas que importam custos, como por exemplo a criação de grupos de juízes específicos e dedicados para decidir os processos mais antigos. Tem sido feito um esforço e há instruções internas na hierarquia da magistratura administrativa e fiscal para que os processos antigos tenham prioridade sobre os outros, mas a cadência da decisão dos processos continua muito lenta. Eu posso dizer com segurança que é muito difícil ter um litígio fiscal complexo resolvido antes de 5 anos. O outro lado que poderia ser utilizado, que é a arbitragem tributária, Portugal foi o pioneiro nessa matéria e que já existe há mais de 10 anos, aliás faz este ano 10 anos, não, 12 anos agora, foi em 2009. Tivemos durante algum tempo janelas de possibilidade de migrar processos que estivessem nos tribunais judiciais para a arbitragem. Era uma medida fácil que se podia tomar e não foi tomada, e que de facto numa altura de crise, numa altura em que é preciso capitalizar as empresas, como eu dizia há pouco, o dinheiro que está parado por pendência de processos no tribunal. E há pouco estava a dizer qual é a percentagem de casos em que as empresas, é dado razão às empresas e portanto... Não há estatísticas muito recentes, as últimas oficiais situavam nos 60% a favor do contribuinte, mas sabe-se que a nível de número de processos a autoridade tributária está a ganhar cada vez mais processos, mas curiosamente quanto às grandes empresas, a percentagem é menor. Portanto, as grandes empresas, porque são litígios mais sofisticados, eventualmente, têm uma taxa de sucesso mais favorável ao contribuinte. Mas mesmo que seja metade, mesmo que seja 50-50, é muito dinheiro que está empatado nos tribunais administrativos e fiscais ou parado, e que eu percebo que o Estado não queira devolver às empresas e que, portanto, esta máquina pesadíssima, isto é tudo um ciclo vicioso, não é? Porque se de repente os contribuintes ganharem 50% dos litígios fiscais, também há um problema de como é que vamos pagar, não é? Portanto, isto é uma discussão que também daria para outra conferência. E que tem que ser feita sempre, é permanente sério, essa discussão. É um problema muito sério que nos afeta a todos, claro. Nuno Botelho, esta questão da justiça fiscal, o que é que implica na gestão de uma empresa, olhando para o global, obviamente? Não é? É um caso paradigmático em como o Estado de Direito não salvaguarda todos, porque, e eu conheço vários casos, em que no fundo ganha o mais forte, aquele que tem mais capacidade de aguentar a querela jurídica, ou seja, quanto mais tempo demorar, o mais forte mais tempo aguenta, porque o mais fraco que está à espera da pendência acaba por aguentar, e as pessoas percebem isto, acaba por ceder e fechar um acordo só para ver o assunto resolvido, que nem sempre esse acordo lhe é favorável. É disso que estamos a falar e de forma muito clara. Quando assim é, a justiça não é feita e a justiça não é para todos. Há uma prepotência da máquina fiscal? Eu acho que há mais do que uma prepotência, há uma completa incompetência e há de facto um sistema que não funciona e portanto quando a justiça não é célere, não é justiça. A justiça tem que funcionar, tem que ser rápida. Ponto número 1, para ser para todos, e ponto número 2, para atrair investimento. Nós estamos a falar, e há pouco a Serena falava de uma coisa que me parece importante, que é a captação de investimento. Eu já o falei a propósito também do investimento estrangeiro. Nós parece que vivemos num país que não precisa de capital. Nós já todos chegamos aqui à conclusão que estamos perante uma situação de completa descapitalização. Tudo aquilo que possamos fazer para captar investimento, para captar capital, é bem-vindo. E é essa deveria ser uma das preocupações sempre presente num governo, sempre presente num orçamento de Estado. E, portanto, desse ponto de vista, a justiça fiscal é e deveria ser sempre uma prioridade. Professor Fernando Alexandre, que impacto tem esta questão da justiça fiscal na captação do investimento e daí na capacidade de crescimento da economia de um país? É apontado como um dos problemas em Portugal. Ou seja, a dimensão das taxas, mas depois a forma como as autoridades tributárias que se relacionam com as empresas é apontado como uma dificuldade. Eu lembro-me sempre de um caso de um grande empresário português de uma tecnológica em que eu discutia com ele porque é que ele estava em Portugal
se ele ia continuar, porque é mesmo uma daquelas grandes, e ele disse que a única vez em que pensou sair de Portugal foi precisamente porque foi tratado como um criminoso pela autoridade tributária. No fim não deu nada, mas perturbaram-lhe a vida, trataram-no mal, perturbaram a atividade da empresa, porque perturbam mesmo a atividade da empresa, não é? Para tudo, auditorias. E ele disse isso, ou seja, foi a única vez em que ele pensou mesmo sair de Portugal. E não por não ter engenheiros, não ter dificuldade em colocar o produto no mercado internacional, nada disso. E por isso é um problema, ou seja, é um problema, e há muitas dimensões na própria legislação em que, isto também foi, aqui neste caso foi uma multinacional, em que esse líder dessa multinacional perguntou porque é que há interpretações, e aqui há muitos intérpretes, porque é que há interpretações tão diferentes da mesma coisa, ou seja, tenho um artigo e eu leio uma coisa, a autoridade tributária lê outra e depois há um advogado que lê de uma maneira e outro que lê de outra, porque a língua portuguesa é assim tão difícil de tornar claro e objetivo o que é que se está a dizer com aquilo. E essa, por exemplo, é outra dimensão da qualidade das instituições que tem a ver com a clareza que ajuda a reduzir a litigância e a clareza da legislação, diz é isso. É isso que, embora há quem diga que é melhor, nós temos sempre a melhor legislação do mundo. Já me disse, porque eu queria perguntar se também há divergências de interpretação dentro da própria máquina fiscal, ou seja, se está no Porto interpretam de uma maneira ou se estiver em Aveiro interpretam de outra. Isso é possível? Eu diria que esse não é o maior problema, porque é verdade e é preciso reconhecer que a Autoridade Tributária e a Administração Tributária fez um esforço enorme de formação e de uniformização dos seus entendimentos e, se quisermos, da distribuição dessa informação para os serviços. Claro que depois, localmente, durante as inspeções, pode haver os seres humanos e pode haver até erros daquilo das ordens que vieram de cima ou da uniformização. Há circulares, há a doutrina interna administrativa que uniformiza. Eu diria que esse não é o maior problema. Eu diria que os dois maiores problemas são: ainda há muito mau relacionamento no campo, portanto, nas inspeções, no contacto direto, com enormes melhorias, mas a verdade é que ainda há um caminho a percorrer aí. Há imensos empresários que se queixam de uma certa agressividade ou de um certo poder inquisitorial exagerado. Eu digo isto por comparação do que experiências estrangeiras que têm. Portanto, não há uma colaboração verdadeira, mas sim alguém que está a inspecionar, portanto, um fraco e um forte na inspeção, e não deveria ser assim, porque, de facto, as empresas têm que ser inspecionadas, mas podiam encarar isto como uma auditoria. E as inspeções não são encaradas como uma auditoria, são encaradas como um inquérito. Se fosse o Ministério Público a entrar. Portanto, ainda há uma oportunidade de melhoria nessa matéria do relacionamento, mas isso eu acho que vai acabar por acontecer, porque os quadros da Autoridade Tributária também são cada vez mais formados e as gerações também mudam, e o pendor do Estado pesadíssimo que temos do pós-25 de Abril também está cada vez mais a aligerar-se do ponto de vista do relacionamento, porque o contribuinte também é mais exigente, o empresário também é mais exigente. Mas há outro aspecto muito importante que também raramente se fala, é que esse tal número de litígios gigantesco que entra todos os anos é muitas vezes gerado pela ineficácia da própria máquina em resolver rapidamente esse litígio, em decantar o litígio, como dizem os especialistas, antes dele chegar aos tribunais. E o contribuinte vê-se encurralado e só tem aquele prazo de 90 dias ou 10 dias para ir a tribunal e nós, como advogados, sabemos, avance. Ele estava na esperança ainda de poder resolver, mas há uma lentidão tão grande, muitas vezes nas decisões administrativas, ou então perdoem-me a expressão, um empurrar para o lado de quem é que tem que decidir aquilo, ou quem é que é o nosso interlocutor, com algumas honrosas exceções. Por exemplo, a Unidade dos Grandes Contribuintes é um serviço excelente do ponto de vista do contacto, porque as empresas têm um interlocutor direto, sabem quem é o seu gestor, e portanto, mas isso é para as grandes empresas, para os grandes contribuintes, não é para a pequena e média empresa, ou para o empresário, claro, e portanto não resolve os problemas. Outro aspecto é também, nós temos as melhores regras do mundo, nós temos regras para tudo, e nós já temos há algum tempo regras que dizem que a autoridade tributária tem que rever todos os anos as suas posições de acordo com a jurisprudência emanada dos tribunais superiores. E sabemos, da teoria à prática, que vai uma distância enorme. Isso acontece muitíssimo raramente, muito raramente, e mais, há resistências em fazê-lo.
e há teimosias de litigância, recursos que a autoridade tributária continua a interpor em casos que já foram inclusivamente decididos pelos tribunais europeus, pelo Tribunal Europeu. Portanto, não há justificação possível para, quer dizer, como é que vamos conseguir diminuir o número de litígios? Já sabemos que temos um problema na saída das decisões. Então, temos que ver como é que fazemos para que haja menos litígios. Se é o próprio Estado que não resolve esse estrangulamento ou esse problema, que está perfeitamente identificado, então... Dizer, nós falamos, e a pergunta é para os três, porque tem a ver com esta matéria, falamos muitas vezes do peso da máquina de Estado, da função pública, que é enorme, mas também falamos muitas vezes, e bem, porque é preciso fazer a discussão do rejuvenescimento da função pública e política remuneratória para ter quadros superiores qualificados. Não sei se olharam para este orçamento, perceberam, ainda não olhei nesse ponto de vista, para perceber se lá está algum incentivo para reforçar e melhorar a função pública, mas é uma questão essencial. Falamos muito do número de pessoas que lá existe, precisamos de falar mais sobre a qualidade profissional que é preciso ter. Como é que se precisa? É assim, eu diria que do ponto de vista da autoridade tributária não me parece que seja dos setores que têm funcionários a mais. Eu acho que aí o problema, da minha experiência e daquilo que nos últimos anos vou vendo, é que é um investimento na formação e na captação de bons profissionais, que tem acontecido paulatinamente. De facto, hoje em dia já saem das universidades e dos mestrados da especialidade profissionais que vão para a administração tributária, mas para isso os salários têm que ser atrativos, a remuneração tem que ser atrativa, porque senão de facto não vamos conseguir. Eu não diria que é o setor onde o excesso se faz mais sentir. Aliás, os setores onde o excesso se faz sentir, sabemos bem, são outros, não é? Não, mas eu digo que fazemos essa discussão, não é fazê-la agora aqui. Claramente a aposta na formação... É que temos que começar a discutir a qualidade da administração formação pública. E incentivos para captar os melhores profissionais, para que... Porque nós sabemos que o Estado é a parte forte do litígio fiscal e nós somos a desigualdade pende negativamente para o lado do contribuinte, mas a verdade é que do ponto de vista da preparação, por exemplo, em litígios complexos, a autoridade tributária se calhar não por tem... Isso, espero também, por isso essa captação é importantíssima para que haja uma justiça interessante e que se faça. Professor Fernando Alexandre, já há alguma coisa neste orçamento, do que me lembro de ouvir, principalmente em política remuneratória, e há ainda estamos muito longe de conseguir aquilo que é necessário. Para os técnicos superiores, não é? Que é de facto um problema, ou seja, são cerca de 1.200 e tal, 1.240 euros, se não me engano, o valor bruto, que é absurdo, é mesmo muito baixo. Agora, isto é um contexto, aquilo que falávamos há pouco no setor privado, dos baixos salários ou da dificuldade em subir os salários, obviamente isso depois também se reflete no setor público. Ou seja, nós podemos até ter uma administração pública diferente, com uma composição diferente, e aí privilegiar pessoas mais qualificadas e ter uma valorização do ponto de vista da remuneração diferente, mas a nossa economia é o que é, ou seja, nós só vamos conseguir pagar melhores salários se de facto crescermos mais, se tivermos mais produtividade, o que não quer dizer que o Estado não possa fazer diferente do ponto de vista da sua organização. E não é possível fazermos a digitalização da administração pública ou aprofundá-la, porque já há muitas dimensões. Aliás, a AT é pioneira nessa área e um excelente trabalho. Que eu depois não consigo dizer em função disso se tem pessoas a mais ou menos, não sei o que é que eles fizeram às pessoas, porque em Portugal há muitas vezes este problema, que é alteram-se as organizações pouco nas públicas, mas no caso da AT houve alterações, mas eu não sei o que é que aconteceu ao número de funcionários públicos das finanças, não sei. Estão lá na mesma. Pois, não sei, não deviam estar, não é? O problema é que os processos não andavam. Deviam ser outros, não é? Pronto, mas deviam ser outro tipo de funções, ou seja, devíamos ter, como na banca, ou seja, devíamos ter outro tipo de, porque são outro tipo de funções, porque há uma parte de tarefas que passaram a ser feitas online e por isso, se calhar, continuamos a precisar de pessoas, mas pessoas com outro tipo de competências eu não conheço. Mas essa é a dificuldade e é o grande desafio que a administração pública tem, que é, vai ter que, de facto, ser repensada, e isto, agora fugindo um bocado, mas tem a ver com o orçamento, que é a questão da saúde. A saúde nunca teve tanto dinheiro, nunca teve tanta gente. Nós sabemos que em Portugal o número de médicos, não o de enfermeiros, mas o número de médicos
por 100 mil habitantes é muito superior à maior parte dos países da União Europeia, da OCDE. Sabemos, ainda por cima, que os portugueses são dos que mais gastam fora do Sistema Nacional de Saúde. Isto é, nós temos um número de médicos muito elevado e depois os portugueses ainda têm que, ou seja, pagos pelo Sistema Nacional de Saúde, e depois ainda temos que ir ao setor privado e fazer os tais seguros de saúde ou pagar a ADSE, no caso dos funcionários públicos. E aquilo que estamos a discutir é sempre mais dinheiro. O que nós sabemos que temos é um problema de organização no nosso Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais em particular. Não é? E disso não se fala quase nada. Eu lembro-me que na discussão do orçamento para 2019, ou seja, a discussão em 2018, para o orçamento de 2019, em que íamos ter o tal excedente, tivemos, houve um grande reforço cerca de 900 milhões de euros da área da saúde. E quando houve esse reforço, o compromisso que foi anunciado na altura era que ele vinha acompanhado de uma reforma do sistema, da gestão do sistema. O que não faz sentido nenhum, ou seja, não faz, é sabido que isso devia ser sempre assim, e nem percebo como é que se diz que se dá mais 1.000 milhões e que tem que fazer reformas. Mas hoje nós estamos a discutir valores máximos no Sistema Nacional de Saúde e ninguém fala de reformas. Acho que isto também diz muito sobre a discussão já passou, em que nós aliás, estamos. A discussão das parcerias público-privadas na gestão, por exemplo. Porque os funcionários públicos estão outra vez no valor máximo. Mas nós não discutimos os níveis de eficiência, não é? E os níveis de eficiência, obviamente, carecem de estruturas de gestão da excelência, a própria orgânica tem que ser revista, e isso é uma dificuldade, por exemplo, eu penso que é muito difícil de fazer neste contexto político, porque a orgânica implica fusões, extinção de serviços, esse tipo de coisas. Acho difícil que isso seja feito neste contexto, mas se vamos digitalizar uma administração pública e não mexemos na orgânica, vamos estar a rigidificar uma estrutura que em certa medida é anacrónica, com um enorme investimento de centenas de milhões de euros no digital. Daqui a nada está desatualizado. Antes do Nuno Botelho responder, óbvio, queria só dizer que a partir deste momento abrimos à sala a possibilidade de participarem no debate, de poderem fazer perguntas, de poderem, obviamente, dar a vossa opinião. Eu julgo que há um micro lá no fundo. Depois do Nuno Botelho responder a esta pergunta, quem quiser, peço apenas que sinalize que quer falar e que depois se identifique antes de falar. Obrigado. Nuno Botelho. Eu iria responder. Acho que está previsto, de facto, como disse o Fernando Alexandre, para a administração pública aumentos, porque de facto se percebeu que é impossível neste momento contratar gente para a administração pública. É uma medida que é salutar, não sei se irá resolver o problema. E volto àquilo que já referi, que me parece importante, e o Fernando Alexandre estava a aflorar isso agora. Eu acho que nós temos que repensar que administração pública queremos. Numa altura de digitalização, nós temos a maior administração pública de sempre e continuamos a contratar. Mas não se despede na função pública? Não, houve um processo já no tempo da Troika das pessoas poderem sair antecipadamente, certo, mas nós estamos com níveis muito baixos, por exemplo, de desemprego, e tivemos notícias há 1 mês e meio, 2 meses, de que se foram contratados 50 mil novos funcionários públicos. Não se percebeu bem para onde nem para quê, e não se conseguiram contratar os enfermeiros necessários para o Algarve, não se conseguiram contratar para Setúbal, como vimos ainda esta semana, e portanto, ou seja, nós não estamos a conseguir... fazer um parênteses, não se conseguem contratar professores para irem para o Algarve ou para Lisboa, onde o ordenado não chega para pagar a renda da casa. Portanto, nós temos desse ponto de vista uma administração pública disfuncional. Nós temos um Ministro da Educação que afirma com grande satisfação que está a gastar, nunca se gastou tanto no ensino público, ou seja, gasta-se 6.500 euros por aluno. E ninguém discute que se calhar mais valia pegar em 3.500, em 4.000, em 5.000, vamos dar barato. Ninguém discute, não é verdade, discute-se. Não se discute. O governo é que... Não se quer discutir, mas não se discute seriamente que modelo de educação é que queremos e que de modelo de educação é que poderemos vir a ter, se calhar, no futuro. Se com esse dinheiro não se poderia reorganizar as escolas, até eu vou aqui lançar com modelos de cooperativas entre os professores, por exemplo, que se calhar poupava-se dinheiro. Não estou a discutir só se seriam modelos só privados, tão diabolizados
governados por esta maioria atual que nos governa. Não estou a discutir isso. Estou a dizer que poderia-se encontrar outras alternativas, descentralizando com as autarquias, que se calhar aceitariam de bom grado por 3.500 euros fazer a mesma coisa e, portanto, desse ponto de vista, desonerar a administração pública e se calhar passarmos a ter outro tipo, com alguns funcionários, realocá-los para outras tarefas, fazerem outras tarefas, se calhar serem formados noutras tarefas e, portanto, que tipo de administração pública nós queremos. Eu acho que esse é que é também, mais uma vez, a grande discussão que nós deveríamos ter, seja na educação, como falei, na saúde, ou seja, nós temos funcionários públicos a mais em determinadas áreas e, de facto, a menos e a receberem muito pouco e muito desmotivados noutras. E, portanto, desse ponto de vista, temos, de facto, uma administração pública muito disfuncional. Esta é a minha opinião sobre o assunto. Serena Cabrita Neto, Nuno Botelho, professor Fernando Alexandre, muito obrigado aos três por terem estado nesta iniciativa da PLMJ numa parceria com o Expresso. As empresas como motor de recuperação, ponto de interrogação, veremos se o PRR responde a isso. O orçamento ainda está no início, veremos se teremos orçamento e que orçamento vamos ter. Obrigado aos três. Obrigada.